Oi, no Congresso, parlamentares do Nordeste lideram os postos de comando das novas mesas diretoras eleitas no sábado. Apesar de o Sudeste do Brasil ter 43% dos eleitores, somente um dos 7 novos chefes das mesas da Câmara ficou com um representante da região. Já o Senado, não há ninguém do Sul nem do Sudeste entre os titulares. Piotr, comentamos muito isso, né? A composição aí das mesas, inclusive dos comandos da Câmara e do Senado, sendo exercidos por lideranças tanto do Norte quanto do Nordeste. Se a gente puder exibir mais uma vez, é importante a gente ver como é que ficou a composição aí, primeiro do Senado. Então, temos aí presidente Davi Alcolumbre, o primeiro vice-presidente Eduardo Gomes, do PL, a segunda vice-presidência com Humberto Costa, do PT, e ali os 4 secretários. A primeira secretária, Daniela Ribeiro, do PSD, segundo secretário Confúcio Moura, do MDB, terceira secretária Ana Paula Lobato, do PDT, e o quarto secretário Laércio Oliveira, do PP. Se a gente traz, então, agora para a Câmara dos Deputados, como é que ficou essa mesa diretora? Presidente, então, Hugo Mota, como primeiro vice-presidente, Altineu Cortes, do PL, segunda vice-presidência, Omar Nascimento, do União. Aí a primeira secretaria, então, Carlos Veras, do PT, segunda secretaria, Lula da Fonte, do PP, terceira secretaria delegada Catarina, do PSD, e o quarto secretário, então, Sérgio Souza, do MDB. Tá? Então, a composição, falávamos sobre essa negociação, muito claro, em virtude da disposição, né, em jogo aí dessas cadeiras para compor a mesa diretora tanto da Câmara quanto do Senado. Há uma discussão, eu me lembro, eu era adolescente, já tinha uma discussão de melhorar essa proporcionalidade dos deputados federais, porque no Senado, todo mundo sabe, são 3 senadores por estado e não muda nada, né? Essa é a razão pela qual a reforma tributária que tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados foi desfigurada pelos senadores, que aí foram extremamente corporativistas na representação dos seus estados e não no interesse da maioria da população. 3 votos são 3 votos e por aí vai. Na Câmara você tem ainda uma desproporcionalidade. Sim, claro que São Paulo tem mais deputados que qualquer outro estado, porque é a maior parte da população, mas isso não representa exatamente a proporcionalidade segundo a segunda medição do próprio IBGE. Política é quem está presente, política está lá. A gente teve Ulisses Guimarães, por exemplo, como o presidente da Constituinte. Por que o Ulisses estava lá? Porque o Ulisses era a voz da oposição, era a maior voz da oposição naquele momento. Política vai sempre acontecer essas coisas. O presidente da Câmara antes era do Nordeste, continua sendo do Nordeste, e aí é uma questão de negociar. E essa negociação pendeu para esse lado. Mas eu vou voltar só no tema anterior, Paulo, se me permite. Eu não vi nada. O Augusto fez menção a discursos, né? Nenhuma dessas medidas importantes é anunciada em discurso que não tenha sido antes negociada num acordo a portas fechadas, mas isso é a essência da política. Porque é óbvio que você não vai ficar discutindo só quando isso interessa eleitoralmente, mas aí é cada qual no seu... Ali é uma discussão pragmática. E funciona desse jeito, e não há problema em funcionar desse jeito, desde que, e aí nós estamos falando, quais são os princípios e valores do povo brasileiro, que é o eleitor. Hoje é justamente isso, eu preciso resolver os problemas do país, porque o presidente que está aí só piorou a vida brasileira. Ele está falando de preço de laranja, de inflação com laranja, pensa bem. Um país do tamanho do Brasil está discutindo o preço da laranja. Dá para entender o tamanho do estrago feito pelo governo do PT? Onde está o problema do país? No governo do PT. E até então eu tinha, de alguma maneira, sobretudo no Senado, uma composição muito favorável ao governo. O governo passava tudo no Senado. Eu até brinquei aqui, fiz uma menção, que o Rodrigo Pacheco era o líder do governo no Senado. Não presidente do Congresso, não presidente do Senado, como deveria ser. Bom, de fato era, mas não no dia a dia, né? Essa é a questão. O que nós estamos vendo agora é uma ideia de maturidade política, de entender que se você não ocupar espaços, você não vai eleger nada nem ninguém e não vai defender seus pontos de vista. Vamos imaginar que nós tivéssemos tido uma outra composição da mesa do Senado. Eu não estou reclamando da tentativa de eleger Rogério Marinho, não é este o fato. Mas você teria, em algum momento, um poder maior de negociação, até para conter o Supremo Tribunal Federal, nesse ativismo desenfreado.
Agora você passa a ter. O Silvio fez menção da Comissão de Segurança Pública no Senado, que vai ficar com o senador Flávio Bolsonaro. Pensa bem, alguém no Brasil hoje está contente com a segurança pública? Esse não é o grande desafio. Isso não vai pesar, porque isso pesa em qualquer eleição. Como vai pesar, por exemplo, a questão econômica. Onde é que está o debate? Onde é que vai acontecer esse debate? Bom, na segurança pública. Está presidida por quem? Senão você tem a gente escamoteando o debate, ou não convoca quem tem que convocar para debater, posterga votações ou posterga discussões. É esse o tipo de coisa que parece, nós estamos vendo agora, há digamos, um peso maior da oposição. Mas vou de novo a um ponto que para mim é o mais importante, é isso que talvez vá nortear a administração tanto do Hugo Mota quanto do Davi Alcolumbre. Sim, mesmo o Davi Alcolumbre. Dá uma olhadinha na popularidade do governo hoje. 2 anos se passaram e o governo não entregou nada, a não ser uma discussão de preço de laranja. Perfeito, Só Ana. posso fazer uma observação rapidíssima. Que o PT saiu bem nessa eleição. Muito mal. Foi Muito boa. mal. Perdeu os postos Pois é. importantes que tinha. É isso que deve ser festejado pela oposição.